Eu estou sem internet no meu telefone, não sei porquê. Tá bom? Show. Então vou iniciar já, gente. Vou iniciar. Já tá gravando, Matheus? Já. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar aí. Tem alguém dando eco? Não, vai começar aí mais um Buto Talks, né? A gente vai estar trazendo aí o Gabriel Van, poder estar conversando com a gente, a Thalita também, e a Terra também, para poder estar falando aí sobre assuntos que são interessantes para a gente poder discutir cidade, e também vai ser um fator que vai agregar dentro do projeto. É bom também a gente trazer para os convidados também um panorama de como está o projeto, né? A gente está na etapa do sentir, e seria a etapa de realmente sentir a cidade, tomar para si essas dores e também as alegrias da cidade e dizer, né? Falar sobre elas. E esse primeira etapa do projeto é mais uma etapa como uma coleta, também para que os participantes, os grupos que já estão formados, eles têm uma certa ideia de que áreas querem atuar e também para se conhecer melhor. Então, a gente acha que essa etapa é uma etapa importante por conta disso. Não só criar grupos que sejam soltos e que não se conheçam, não tenham um ideal em comum ou uma ideia em comum. Então, acho que eu já vou passar a fala para os convidados, começar com a Thalita, né? Essa oportunidade para a Thalita estar falando. Vai ser entre 10 e 15 minutos. A gente vai estar cronometrando aqui e para cada um, né, no caso, sempre que acabar a fala, retorna para mim, para eu poder passar para o outro convidado. E mas ao final, se vocês que estão aí tiverem perguntas, vocês anotem as perguntas e vocês vão poder falar ao final. Então é isso. Não sei se os outros integrantes aí também do projeto querem falar alguma coisa, se ficou bem completo. Se quiserem, podem abrir o microfone para poder falar. Eu queria só dizer, queria agradecer a presença dos nossos convidados. Queria só vos dizer que tínhamos mais convidados, mas infelizmente por conta desta azáfama dos dias e da nova logística, houve algumas pessoas que não puderam vir. Então aproveitem muito bem, porque temos aqui 3 convidados maravilhosos hoje. Eu queria acrescentar uma outra coisa também, só para não jogar a bomba na mão dos participantes assim. Na verdade, esse processo aqui na última sessão, a gente deu algumas ferramentas para os participantes em termos de entrevista. Ou seja, a capacidade de gerar perguntas que gerem novos caminhos, novas possibilidades de exploração. Quando o Cris, acho que colocou 15 minutos de exposição, a verdade, acho que a gente pode dividir, não é tanto exposição, mas é mais se apresentar. As pessoas que quiserem levantar, abrir o microfone e perguntar outras coisas também podem. E
uma outra coisa que é importante é que cada um está relacionado com um tema. O Ubuntu Lab ele tem 5 temas. O tema de vida urbana, que é segurança, mobilidade e arquitetura. O tema de gênero, que trata questões principalmente mulher e LGBTQ+. Peço desculpa se errei. LGBTQ. LGBTQ+. Saúde e saneamento. Saúde e saneamento. Ética e privacidade digital. E tem mais algum? Educação popular. E educação popular. Vida urbana. Então também. hoje o objetivo... Oi? Vida urbana. Vida urbana foi o primeiro. Então hoje a gente chamou algumas pessoas, nomeadamente foi a Terra, o Gabriel e a Thalita. Cada um vai se apresentar, eles são pessoas que trabalham, que atuam, que estão inseridas nesses temas. E eles vão fazer uma apresentação básica de quem eles são, como é que eles atuam nesses temas, qual é a visão que eles têm sobre esses temas. E depois a gente está aberto para uma rodada de perguntas e talvez até a gente pode criar uma discussão onde todo mundo participe. Acho que alguém quer complementar alguma coisa? Cris? Eu só ia dizer que é para realmente estar num clima de troca, né, de conversa. Então você só vai se apresentar, falar o que você quiser falar também, ou acrescentar até em outros assuntos. E depois vai ter essa pergunta, então vai ter um tempo para poder ter uma troca. Só para se sentir mais confortável mesmo. Não é uma coisa muito formal. Então, passando a palavra para a Thalita. Gente, obrigada, Matheus, pelo convite. Segui vocês no Instagram e aí stalkeei, né? Fiz o meu papel de stalkear, porque o Matheus só disse, não, é isso aqui, aí eu, tá. E aí fiquei meio perdida e aí stalkeei vocês, enfim, de certa forma, para mim é um grande prazer enorme estar aqui com vocês, estar contribuindo. Como o Matheus assim, deu espaço, né? O Christian também falou que é basicamente para eu falar quem sou. Vou falar um pouco de como eu cheguei até aqui. Eu estou estudando na UFRJ, eu estou fazendo doutorado em engenharia de transportes. Mas aí, antes de ir para o transportes, eu queria conectar como que eu cheguei no transportes. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em engenharia de produção. E aí, em um dado momento da minha vida, há 4, 5 anos atrás, eu senti muita falta da conexão do conhecimento que eu adquiri na universidade, digamos assim, na conexão com o social. Eu me sentia como se eu tivesse em débito com a sociedade, porque, assim, estudei em universidade pública a minha vida toda, e aí eu senti um débito de não conseguir retribuir, de certa forma, para a sociedade, em forma de levar conhecimento e para tentar, de certa forma, dar uma contribuição minha e tudo mais. Porque na engenharia de produção é algo muito voltado, assim, para a questão da empresa. De que, tipo, como eu faço para aumentar o lucro da empresa? Como eu faço para o meu funcionário ser mais produtivo? Como eu faço para reduzir os custos? E aquilo ali, para mim, já não estava mais fazendo sentido. E aí foi quando eu busquei a engenharia de transportes. E aí, dentro da engenharia de transportes, onde eu me encontrei foi na parte de mobilidade urbana, que aí liga justamente com a questão do Ubuntu, dessa vida urbana e tudo mais. E aí, como que liga, como que entra a minha tese, né? Eu estudo sobre resiliência e sobre vulnerabilidade. E aí a questão da resiliência, ela é muito comentada, assim, né? Como se alguns dizem assim, a palavra da moda, resiliência. E aí o que eu entendo por resiliência seria a capacidade que a gente tem de se adaptar a situações frente a uma determinada ruptura. Só que aí eu vou um pouco mais além de que quando a gente pensa isso, eu tenho que falar, você é resiliente a quê? Por exemplo, se a gente trouxer para a nossa vida social, se eu disser assim, olha, eu sou resiliente, eu sou capaz de lidar com essa ruptura de, por exemplo, sei lá, um término de um relacionamento, eu sou capaz de lidar com isso.
Mas se eu disser assim, olha, eu não sou capaz de lidar com a morte de um parente, por exemplo. Então, a gente sempre pensa resiliente a quê? Certo que eu posso ser resiliente, por exemplo, a um término de um relacionamento, mas eu posso não ser resiliente à morte de um parente, por exemplo. Então, a que você é resiliente? E aí, trazendo essa questão da cidade, eu estou trabalhando com o Rio de Janeiro, né? Eu não sou daqui, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e estou morando aqui há 3 anos e meio. E aí, quando eu estou estudando resiliência, o que eu penso dentro desse contexto é a cidade do Rio de Janeiro, ela seria resiliente se não existisse integração tarifária? Então, porque a gente tem a cidade do Rio de Janeiro que às vezes você usa o Rio Card para pegar um ônibus e um BRT, por exemplo. Mas se não existisse a integração tarifária, se por algum momento, se por algum momento essa integração tarifária deixasse de existir, quais seriam as áreas mais resilientes, os bairros mais resilientes, quais seriam os bairros mais vulneráveis? E aí um prévio resultado que eu tenho disso aí é que o que era já de se esperar é que os bairros mais vulneráveis são as regiões mais periféricas, porque elas precisam, às vezes, pegar um ônibus e um BRT ou um ônibus e um metrô para conseguir acessar os empregos, né? A minha tese é muito nessa ótica dos empregos. E aí o Matheus pediu para eu falar um pouquinho, tentar linkar um pouquinho com a questão de cidades inteligentes. E a primeira vez que eu tinha ouvido sobre esse termo de cidades inteligentes, eu achava assim, não, cidades inteligentes é o que a gente conecta com tecnologia, e aí é uma cidade que tu consegue ver tudo em tempo real e tudo mais. E eu acho que a cidade inteligente ela vai muito além disso, e antes desse ponto tecnológico, que aí seria a participação de todas as pessoas envolvidas, trazendo dentro dessa questão do planejamento. Então, eu estava numa mesa anterior, né? A gente estava discutindo ali no questão de desigualdade, mobilidade e tudo mais, de que, por exemplo, as pessoas que planejam o transporte público na nossa cidade, de uma forma geral, não são as pessoas que usam o transporte público. Então, se as pessoas que usam o transporte público, elas sabem ali das dificuldades e tudo mais, por que elas não são ouvidas? E aí a cidade inteligente seria justamente para quê? Para a gente tentar fazer uma questão mais participativa, trazer todo mundo. Poxa, você usa transporte público? Você faz uso da integração tarifária do Rio Card? Se isso deixasse de existir, como que seria? Tipo, onde você mora, o que você faz, e a gente tentar entender isso. E aí eu acho que a questão de cidades inteligentes vai muito além de você ter tecnologias e tudo mais. Obviamente, essa parte tecnológica faz parte da definição propriamente dita, mas eu acho que a gente poderia discutir isso um pouco antes de como, né? E aí acho que o Ubuntu ele cumpre esse papel, um dos stakeholders que a gente tem aí, para a gente conseguir fazer com que as cidades elas fiquem mais inclusivas. Estava discutindo ali no outro grupo, poxa, as participações de reuniões em plenárias e tudo mais é sempre lá no centro, e aí o acesso é difícil, ou então é durante um dia da semana que a maioria das pessoas está ali trabalhando. É como se a gente tivesse uma elitização do planejamento que a gente tem na nossa cidade, sem ouvir quem de fato está sendo usuário, né? Sem quem de fato está ali todo dia usando o transporte público ou usando o espaço que a cidade oferece, assim. E aí o que eu queria deixar outra questão seria né, que, como eu falei, as áreas periféricas, elas, de acordo com a minha pesquisa, elas seriam as áreas periféricas, elas seriam as mais afetadas. E aí a gente começa a pensar, ok, eu tenho isso aqui, um resultado, essas são as áreas mais afetadas. E aí a gente vem agora, poxa, o que a gente pode fazer com isso, sabe? E aí, qual que é o nosso papel, tipo o meu como pesquisadora, e utilizando recursos públicos, e sei de todos os meus privilégios e de estar na universidade e tudo mais. E aí queria também ouvir de vocês para a gente ter essa troca, para eu também entender de que, poxa, como que eu também posso contribuir para a gente ter uma cidade mais inteligente, para a gente ter uma cidade mais inclusiva, para a gente ter uma cidade que pensa em todos, sabe? Isso permeando não só a questão
do transporte, mas também, né, já que o Matheus, assim, a gente tá na engenharia de transporte, mas também acho que é muito importante também a gente falar de questão de gênero aqui também, né, de vir aí que tenham essa discussão. Então, assim, com propriedade, eu teria para falar algumas questões aí de transporte, porque é minha área da pesquisa, e aí também posso discutir com vocês algumas questões de gênero que a gente passa por aqui. Posso também falar algumas coisas também, enfim, de raça, enfim, tô aberta para essa troca, e aí a minha pesquisa é isso, e aí queria realmente, tô muito feliz de estar aqui, de ter essa troca com vocês, e aí queria saber, assim, dentro de toda essa discussão, como que eu também posso contribuir para a gente ter uma cidade mais inteligente, digamos assim. É isso. Beleza, obrigado, Thalita. Já estou anotando algumas perguntas aqui já. Na verdade, eu anotei bastante coisas já para poder perguntar. Mas por agora já vamos continuar mesmo com a fala dos convidados. Eu acho que seria uma boa mesmo todos falarem e depois a gente perguntar, por isso a questão de anotar. Então, eu vou passar a fala para a Terra para poder falar, se apresentar e falar o que quiser. Olá, boa noite. Eu começo a minha fala pedindo licença às que não estão mais entre nós e as que estão. Quero agradecer o convite da Lawrence de ter me chamado para participar. É muito importante, né, que a gente, principalmente nós, pessoas racializadas brasileiras, começamos a discutir sobre esses assuntos: gênero, saúde, saneamento, educação popular, vida urbana, porque são linhas que, para nós, pessoas pretas, formam a encruzilhada, né? A encruzilhada da existência. Eu sou uma travesti, e é sempre importante dizer que eu sou uma travesti porque eu vivo em uma sociedade que me constrói a partir do silenciamento. Então, quando eu digo que eu sou uma travesti, eu estou afirmando e eu estou fincando os meus pés nesse espaço. Eu sou graduanda em artes numa universidade no Recôncavo da Bahia, em Santo Amaro, e a partir dessa experiência na universidade, que é um espaço, eu tenho entendido que a gente vive em uma estrutura ocidental, né? Isso já está mais do que posto, isso já está mais do que dito. E a universidade, ela é uma dessas estruturas, né? Só que o que tem acontecido e o que a gente tem percebido, principalmente nós, pessoas racializadas, pessoas travestis, que essas estruturas, essas instituições, elas estão em ruínas. Então, o que precisa ser feito para que dessas ruínas haja destruição? Porque não tem como a gente pensar em desconstruir algo, principalmente quando esse algo é uma máquina de assassinar corpos. E quando a gente fala sobre assassinato, a gente precisa sair desse lugar que já está dado, né? Quando a gente pensa em assassinato, a gente pensa no corpo exposto, no corpo já sem vida. Existem muitas outras maneiras de nos silenciar e de nos tirar desses espaços. Eu estou muito feliz de estar nesse encontro com vocês, que são pessoas que já têm pensado sobre tudo isso que eu tenho dito, mas ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico muito preocupada, porque como que a gente poderia fazer desse encontro tão poroso e tão forte, com tantas vozes, algo que todos pudessem escutar, algo que todos pudessem ter acesso? Porque ainda é sobre isso, ainda é sobre acesso. Eu estou aqui falando com vocês, sendo uma travesti que está na universidade, mas isso é uma exceção. Eu não quero mais ser a exceção, não dá mais para a gente ser exceção. Quando a Thalita fala sobre mobilidade urbana, não tem como não pensar sobre gênero, porque quem está nesses espaços, né? Para que esses espaços são construídos? Para quem esses espaços são construídos? E aí
eu fico pensando muito nesse lugar, né? Já falei que eu estou nessa licenciatura em artes e aí eu estou me especializando para ser uma arte educadora, e esse ponto ele é muito poroso para mim, né? Porque uma das ferramentas de genocídio dessa sociedade acontece justamente no processo educacional, né? A gente sabe sobre as estatísticas de travestis, sobre a evasão, e quando eu trago evasão, não é no sentido de nós saímos das escolas porque a gente não consegue acompanhar o processo e nós somos expulsas. Não dá mais para usar eufemismo. Não dá mais para dizer que travestis sofrem evasão. Nós somos expulsas de todos os espaços. Nessa universidade onde eu estudo artes, eu sou a única travesti racializada naquele espaço. E veja bem, quando eu trago aqui corpas racializadas, eu estou falando sobre uma experiência brasileira, porque nós não podemos mais pensar numa estrutura africana para as pessoas racializadas que estão nesse país. A nossa experiência, ela é brasileira. Como diz Castiel Vitorino, se vocês não conheçam, acho muito importante que conheçam. O trauma, ele é brasileiro. Não tem mais como a gente pensar em estruturas, em formas de trazer a África para esse lugar. A desgraça já foi feita, então como que a gente faz da desgraça uma possibilidade de vida? Pesquiso também sobre arte, e aí é minha grande questão. Eu tenho muitas questões, gente, com instituições. Família, arte, educação, e aí eu acho que eu faço... Tudo que eu faço, tudo que eu movo é a partir de coreografias de destruição. E quando eu falo o conceito de coreografias de destruição, está justamente em dançar o que eles não vão entender. Porque eu não quero que eles entendam. Eu não quero que minha arte seja mercantilizada e vá para dentro de um museu totalmente esvaziada. Eu não quero ser a gata que vai participar de vários rolês em vários lugares de ascensão sem, de fato, estar falando a verdade sobre o meu corpo. Então, as minhas práticas, eu não costumo chamar as minhas produções, as minhas ações de ações artísticas. Eu não sou uma artista. Eu sou uma travesti que tem feito alquimias. Eu tenho feito alquimias que levantam as mortas e fortalecem as vivas, porque é sobre isso, é sobre vida. Não dá mais para a gente pensar, não dá mais para quando a gente chegar, principalmente vocês, pessoas brancas, não dá mais para naturalizar o espaço que não tenham pessoas negras. Não tem como naturalizar um espaço que não tenham pessoas travestis, que não tenham pessoas trans, porque isso é um pacto. Infelizmente, a nossa ancestralidade, principalmente a ancestralidade da branquitude, ela é construída em cima do nosso sangue, do nosso suor e dos nossos corpos. Todas as vezes que a gente vai para os mares, a gente está nadando, a gente está mergulhando em lágrimas de pessoas que já foram mortas. Então, como que a gente faz, como que a gente constrói, e aí é uma pergunta que eu deixo para vocês, porque eu também não sei responder, estou jogando aqui, vamos junto. Como que a gente constrói ou destrói um espaço que seja para todos? E aí é pensar desde da linguagem, porque agora tem essa discussão, né, da linguagem, como que a gente inclui todas essas pessoas, como que o que a gente entende por privilégio, porque eu entendo sobre privilégio. O que eu acho que é privilégio, o que eu digo que é privilégio, é direito. É direito que eu esteja aqui discutindo com vocês sobre essas questões. É direito que eu tenha uma casa, que eu tenha uma estrutura familiar e que eu tenha aparato suficiente para ter uma qualidade de vida. É direito que eu tenho, é direito meu ter acesso ao afeto. Então, as minhas produções, as minhas ações, elas acontecem
nessas linhas que juntas formam uma encruzilhada, que é o que eu tenho chamado. E aí a gente pode expor essas feridas, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente expor essas feridas no decorrer desse encontro e vamos que vamos. Acho que é isso. Opa, desculpa. É isso, então. Obrigado, Terra, aí pela fala, que foi extremamente necessária. Também notei algumas coisas aqui também para fazer alguns levantamentos, né? E já vou passando logo para o Gabriel fazer uma fala aí também. É contigo. Valeu. Gente, boa noite. Desde já agradeço, né, o convite. Obrigado aí por estar dando, na verdade, espaço, né, para a gente estar falando o quanto nossos corpos, nossas corpas, né, como a amiga disse, o quanto nossas corpas é importante estar nesses espaços, né? Vou começando a me apresentar falando que eu sou Gabriel Van, né? Eu sou líder, né, de alguns movimentos, um deles é a Liga Transmasculina Carioca João W. Nery, um coletivo de homens trans, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu também faço parte da bancada LGBTQI+, na LESP, São Paulo. Enfim, eu faço alguns movimentos aí dentro da comunidade LGBTQI. Dentro do assunto, né, que vocês trazem, assim, os pontos, somando com a Mana, eu vi um pouco, né, busquei um pouco o Instagram de vocês e tal, questão de conteúdo. Eu vi o quanto tem sido importante as nossas falas, mas não só as nossas falas, mas sim a gente colocar nossos corpos presentes nesses espaços. Eu vi ali que vocês falavam de mortes e tal. Infelizmente, o Brasil ele é líder em matar pessoas pretas. E quando a gente fala de mortes, a gente fala também que ele é líder em matar pessoas trans travestis, sabe? E 83% dessas mortes são de mulheres, são de pessoas negras. E junto com todas essas mortes também que acontecem dentro no mundo preto, a gente pode observar que para suicídio, 97% são homens. E dentro também desse suicídio tem aumentado o número de homens trans, né? E eu, com a minha especificidade, né, com a minha subjetividade, falando do meu corpo, nesses espaços, o quanto a gente vê que a gente não está nesses espaços, a gente não é representado por esses espaços. Eu sou da parte de finanças, né? Sou contador, e vejo o quanto isso, na vida urbana, no cotidiano, tem influenciado para alavancar a economia. Como assim, Gabriel? O quanto nós não estamos preparados financeiramente, na verdade, a gente não é preparado. Enquanto uma pessoa preta, enquanto criança, a gente já não é preparado porque a gente foi colocado para a gente sobreviver, porque o tempo todo é isso, a gente tem que trabalhar para a gente se alimentar, isso, é só isso. E quando a gente é uma pessoa trans, isso triplica essa responsabilidade. Aí, falando do meu corpo, isso, assim, o peso, não estou falando que é maior, na verdade, não estou colocando os outros menores, mas aí eu quero falar o quanto da responsabilidade do homem preto, sabe? Em questão de essa carga toda que o homem trans acaba pegando, sabe? Do homem cis, na verdade, que não acaba pegando, mas que a sociedade coloca do homem cis, dessa responsabilidade enquanto ser homem na sociedade e trazendo todo esse peso, né? E aí eu fico analisando o quanto a economia ela não é educada. Nós não somos educados para a gente gerar uma economia, um conforto. Nós somos educados, sim, para a gente estar o tempo todo à mercê da burguesia. A gente está servindo a burguesado e uma forma de mudar, assim, eu também, né, eu trabalho como promotor de merchandising numa multinacional
e eu tenho falado, assim, são vários pontos, né, diferentes, mas o que eu tenho falado lá muito é essa importância de ter pessoas trans, né, nesses lugares, sabe? Por exemplo, eu estou numa multinacional que eu sou o primeiro homem trans da empresa. E eu perguntei a eles, se eu engravidar, como que vocês vão fazer? Não, mas... Falei, tá, mas a lei fala que pessoas engravidam. Não, a lei fala que mulheres engravidam. Então, assim, como é que é isso? Para essas pessoas, como que eles estão... Que a partir do momento que falam que estão nos recebendo, é tudo mentira. Eles não estão nos recebendo. Que eles não se preparam para isso. Aí é que eu falo, a sociedade fala que está tudo bem, que está tudo ok, mas o que nós estamos fazendo, sabe, para receber? Na verdade, eu fico feliz quando eu boto alguns pontos assim, que né, as pessoas cis ficam bem confusas assim, e agora, o que eu vou fazer? Porque a partir do momento que vocês falam que vocês são inclusivos, a que ponto que você está falando que você é inclusivo? Que ponto que existe diversidade? Sabe? Diversidade onde só tem pessoas brancas, onde só tem pessoas cis, onde só tem pessoas héteros, isso não é diversidade. Então, assim, eu tenho pesquisado, né, sobre essa questão de economia dentro dos nossos corpos, a influência que isso gera e a diferença, né, a nível de idade, né, que, como eu falei antes, nós somos ensinados uma coisa e quando a gente cresce, isso fica enraizado. Então, o tempo todo a gente fica com aquela consciência que a gente tem que trabalhar para sobreviver, não para viver. Sabe? A gente não pode ter direito a lazer. Mas aí também quando fala de pessoas que mais morrem, que na verdade, onde a gente mora num país que mais mata, a gente, assim, nossos corpos são os que mais caem. Então, a gente precisa o quê? Viver ou sobreviver? Então, a gente está trabalhando para quê, na verdade? Né? E eu trago essa consciência de, enquanto sociedade, que eu também não sei porque falam que nós somos cidadãos, porque cidadão é quem tem direito, assim, nós não temos direito nenhum, né? Porque eu não tenho direito de entrar em qualquer outro lugar hoje, visto como homem preto, eu não tenho direito de entrar numa loja e sair sem ninguém me olhar, sem ninguém me revistar. Então, assim, o cidadão é o quê? Né? Quem é o cidadão? O cidadão é o branco. Né? E, voltando, eu coloco um ponto para vocês, assim, até que ponto, né, a gente vai ficar à mercê disso, né? Até quando nós vamos esperar tudo acontecer e, assim, quando que nós vamos burlar a lei? Como assim, Gabriel? Você está falando de mudar o sistema? Assim, o sistema é branco, o sistema é racista, o sistema, eles nos matam, o sistema é binário. Então, até que ponto a gente vai ficar à mercê de um sistema que mata, como a nossa Amanda falou aí? Quantas pessoas travestis e transexuais você tem no seu convívio? Quantas você vê passando, você já escutou falar que nunca foi violentada, nunca foi agredida? E o que você fez para mudar? Porque quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de projetos urbanos, a gente também está falando do nosso lado. Então, assim, o que você está fazendo para mudar? Você está olhando para a cidade, mas você não está olhando para o teu comportamento na tua rua. Quantas pessoas trans você tem no seu convívio? Então, assim, vamos falar de projetos, sim, vamos mudar, sim, mas a gente tem que mudar aqui, dentro de nós mesmos. Quantas pessoas você conhece e você pergunta se está bem, se não está? Em época de pandemia, a gente sabe que a maioria da empregabilidade de pessoas trans é a prostituição, é rua. Quem você já ajudou, sabe? Você sabe também que é o povo preto que tem mais dificuldade de acesso a estudo em época de pandemia. Quem você se disponibilizou para ajudar aí para fazer o Enem? Sabe? Vocês estão dentro da academia. Então, assim, vamos falar de projetos, vamos falar de rua? Vamos, mas vamos primeiro olhar para dentro da nossa casa, para saber se está tudo bem, se está tudo ok. É isso, por enquanto. Obrigado, Gabriel. Adorei tua fala Aulas. também. Assim, Aulas basicamente, e né? palestras, aulas e palestras. Então, gente,
vou abrir para perguntas, né? Se vai acabar se tornando um debate, vou pedir para vocês levantarem a mão aí, se vocês sabem fazer o raise a hand aí, esqueci o nome do aplicativo, no Zoom, para vocês poderem fazer perguntas. Para vocês poderem fazer perguntas, e eu já vou iniciar essa onda já do debate mesmo, debate não, dessa troca, já perguntando para a Thalita, né, que você falou sobre as questões ligadas a transporte, né, onde a população periférica está, onde tem os transportes também mais precários, falando da questão de tarifa, e eu parei para pensar nisso, sobre essa questão, né, da gente que mora aqui na Baixada, eu e Ramires que moramos aqui na Baixada, se não tivesse essa questão, né, dessa tarifa, que ela fosse como se fosse um bilhete único, né, que a gente paga R$8 para poder pegar 2 ônibus, o custo ia ser imenso, assim, ia ser muito difícil até fazer faculdade, porque o ônibus, se você não faz integração aqui, para poder ir para o centro da cidade, é R$10. E aí, muitas das vezes, de lá tem que pegar outro ônibus. Aí é mais 4 e pouco. Então, é uma questão que é muito difícil, né? A gente pergunta quem é realmente que pode estar nesses acessos, né? Não tem como não racializar essa questão da mobilidade urbana, né? Não seria mais uma pergunta, né? Seria mais uma indagação levando a isso. Também a questão de onde estão os empregos também dentro da cidade, quem vai poder acessar eles. É uma questão também que eu sempre trago quando eu falo faço qualquer fala sobre questão de racismo ambiental ou questão de território, é a questão de cidade dormitório, porque muitas das vezes a gente não consegue conhecer o nosso próprio território porque a gente tem que estar indo para longe para poder trabalhar, e como isso também influencia a nossa própria mobilização política. Por exemplo, aqui onde a gente mora é muito difícil fazer uma mobilização política porque muitas das vezes as pessoas não conhecem o território. E para finalizar mesmo, não, na verdade eu queria agradecer porque eu acho que a sua fala foi muito completa. E vou dar a oportunidade para o restante das pessoas falarem, também se você quiser comentar isso tudo, também está aberto. Mas acho que é melhor, não sei, você acha melhor responder agora ou você quer ouvir também as outras perguntas? Eu posso falar só 3 minutinhos da tua fala, tipo, eu não vou falar nada, só quero comentar pela tua fala, assim, e que, assim, você falou que mora na Baixada, né? E uma das coisas que eu vi era justamente essa questão desse bilhete único e você ter R$8 e acessar. E aí, uma das hipóteses, assim, que às vezes a gente pensa que está distante de ocorrer, mas, poxa, se essa integração tarifária não existisse, sabe? E essa questão da concentração do emprego que você falou também, aí alguém tinha comentado aqui, não lembro quem agora, mas aí é que a cidade do Rio, né, eu acho que toda a região metropolitana ela é muito pensada em termos de centro e zona sul. E aí a gente, se eu pudesse mostrar um mapa agora para vocês, eu tenho uma concentração muito grande de emprego no centro e na zona sul, e aí morar nessas regiões é muito caro, e aí as pessoas elas vão ficando cada vez mais afastadas e levando, sei lá, 2, 3 horas para poder acessar um emprego, sabe? Então, assim, tipo, e aí você começa, é como se você alimentasse um sistema para que ele ficasse cada vez mais desigual. Você falou dessa questão de território, de que, poxa, se uma pessoa ela passa 2 horas por dia para acessar o trabalho, depois para ir, né? Mas depois mais 2 horas para voltar, trabalha 8 horas por dia. Tipo, em que momento ela tem de lazer ou até de poder conhecer aquele território, sabe? É muito comum, assim, você vê pessoas que, poxa, não conhecem o centro do Rio, de um museu, de conhecer os lugares do Rio mesmo, né? Tipo, o Rio é uma cidade que vem o mundo inteiro, literalmente, para conhecer a cidade. E você tem várias pessoas, e não tem como a gente tirar a raça disso aí, você tem várias pessoas que não conhecem a cidade porque elas estão simplesmente marginalizadas, sabe? Isso é muito, tipo, uma coisa assim, dá uma sensação até de impotência, assim, de você não conseguir pensar em novas soluções, assim. Uma coisa que eu discuto bastante é de que, poxa, e se a gente trouxesse, ao invés da pessoa ter que sair da Baixada para ir para o centro trabalhar ou fazer uma faculdade, se o poder público ele fosse levar mais empregos para esse lugar, para que a pessoa não passe 2, 3 horas por dia no transporte público,
Gente, tipo assim, se passar 2 horas por dia para ir, 2 horas para voltar no transporte público é algo surreal. Mas é a realidade de tanta gente que ela às vezes nem conhece outra realidade. Ela se acostumou com aquilo ali, ela acha que aquilo ali é normal, mesmo ela tipo, ficando com raiva e tal, mas ela não conhece outra realidade, infelizmente. É isso. É isso. Muito obrigado pela fala também. Eu ia falar também sobre essa questão também de tornar a periferia o centro, mas vou dar oportunidade para outras pessoas também, né? A Lívia quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel, na verdade, era uma curiosidade. Eu queria saber se, porque você disse que você trabalha em uma empresa multinacional agora, e se você tem plano de saúde nessa empresa, e se você tiver, se você tem acesso aos profissionais que você precisaria, assim, se tem essa possibilidade. Posso responder? Ok? Pode. Então, tem plano de saúde. Plano de saúde solicitado pela empresa. Sempre tive, e assim, infelizmente o mundo é binário, dificuldades, né, para acessar esses espaços, mesmo sendo particular, tá? E, na verdade, os particulares, os atendimentos são piores. E tive que, infelizmente, ter um laudo para explicar que eu preciso de ginecologia, tudo isso, porque, por exemplo, para fazer qualquer exame, eu ficava na sala lá e era um pouco constrangedor, na verdade, não só para mim, mas assim, no Dia da Mulher, por exemplo, né? Então, assim, esses dias essas coisas estavam ficando, me incomodavam bastante e, infelizmente, eu tinha que estar naquele espaço. Então, eu solicitei isso à empresa, conversei sobre, eles entenderam, eles não tinham pensado nisso, é aquilo que eu falei. Nós temos que estar nesses espaços e falar, olha, isso daqui está errado. E, assim, hoje tá super de boa. A única coisa que hoje eu estou batendo muito, eu tenho conversado, é a questão da lei. É a questão, por exemplo, da gravidez. Porque o homem, o pai, ele fica 5 dias em casa. A mulher, ela fica 4 meses. Então, assim, dentro do meu corpo, como que isso vai se aplicar? Entende? Não eu, Gabriel, porque eu não tenho vontade de gestar, mas quem vai vir antes? Então, é o nosso dever lutar pelo que vai vir. É isso. Beleza, obrigado, Gabriel. O Samir também tem uma pergunta. Pode abrir o microfone, Samir. Boa noite, boa noite, Thalita. Então, fui eu que escrevi a questão da cidade do Rio de Janeiro ser projetada para, pelo menos, a base de transporte por eixo Rio, eixo Centro-Zona Sul, né? E aí, né, minha questão também vai para você também novamente. Como você vê, né, para além, né, do transporte público, as questões de acordos políticos e entre empresários, né, e aí eu vou citar a Supervia, que eu sou morador de Santa Cruz, né, e aí a gente tentando só fazer um recorte bem simples, né, que foi falado. Eu sou periférico, demoro 2 horas para chegar no centro do Rio através de trem, né, e aí durante a semana as pessoas têm um trem expresso para trabalhar, ele existe, e aí você consegue chegar em 1h30, 2 horas. Nos finais de semana, esse trem não existe, ele é parador, é de um ramal só, e aí você tem toda essa infraestrutura, seja da Baixada, seja do Rio de Janeiro, num trem só para você chegar e ter acesso. Seja museu, seja ao Museu da Manhã, ao mar, com o horário ainda restrito, né, que o último trem ele é 5 da tarde, no dia de domingo, né, e nos finais de semana também são mais curtos. Né, e você vê que realmente, é como você tinha comentado na sua fala anterior, nessa questão de você restringe a população a um estilo de vida que realmente é só o trabalho, né? É só a massa escravatória novamente, né? São os novos escravos, né? Vamos dizer assim, né? Os escravos contemporâneos. Aí agora eu vou fazer minha pergunta, né? Como que você enxerga, para além do transporte público, que eu sei que é a sua tese de mestrado, eu acho, né? Você comentou que eu cheguei no meio, né? As questões de negociação entre os empresários e os políticos, seja nas verbalizações e nas tarifas, né, de passagens, e como que, pelo menos um órgão público não, como que
a sociedade civil pode participar, talvez, desse tipo de discussão para além dos vereadores, porque muitos vereadores têm seus acordos fechados, então é muito difícil de ter esse tipo de negociata. E como é que você enxerga isso, né? Porque a parte do transporte, o que a gente vê é uma parte muito frágil, a gente enxerga, mas existe uma parte mais profunda, que são esses acordos e toda essa viabilidade que acontece para continuar tendo essa roda dos ratos, né? Vamos dizer assim, essa permanência do povo só vai para trabalhar e volta, vai e volta. Obrigado. Sami, boa noite, obrigada pela tua pergunta. Seguinte, você dividiu assim tua pergunta em duas partes, e aí achei bem interessante você morar em Santa Cruz, porque inclusive Santa Cruz foi uma das regiões que a gente viu, porque uma das hipóteses que a gente tinha, tem transporte de massa, tipo, tem um trem, eu tenho um metrô, e aí a região ela vai ser ok, ela vai ser resiliente, ela não vai ter vulnerabilidade. E Santa Cruz foi uma das regiões que deu justamente que, tipo, tem trem, mas não é resiliente, era uma região vulnerável. E aí, muito disso, dessa questão da renda, né, isso influenciou, entrou na pesquisa e também na questão do tempo de viagem. Então, se você demora 2 horas para acessar um grande número de empregos que está no centro, por exemplo, isso já é uma característica de um lugar que não é resiliente. Daí, trazendo um pouco para a tua fala, dessa questão de aprofundar um pouco mais da visão dos empresários e do poder público, né? Eu não me sinto, como é que eu posso dizer, capacitada, digamos assim, para estender a discussão para esse ponto, mas o que eu posso dizer aqui para você é o seguinte: o que a gente tem, a forma como a gente tem o transporte público hoje, não só no Rio, mas basicamente no país inteiro, é que quem sustenta o transporte público são os usuários. Aí você diz, tá, óbvio. Não é óbvio. Porque o que a gente tem? A gente tem, de um lado, os empresários, que, obviamente, como qualquer empresário, o que ele quer é ter um maior lucro. E aí, para ele ter um maior lucro, obviamente, você tem ali uma tarifa que foi estabelecida e ele quer maximizar o lucro dele com base naquela tarifa. Então, para ele, digamos assim, quanto mais cheio tiver o trem, quanto mais lotado tiver o ônibus e quanto menos trens tiver em circulação, vai ser melhor para o lado do empresário. Por outro lado, tá? Não defendendo o lado do empresário aqui, mas tentando trazer a parte técnica do transporte público. Por outro lado, o que a gente tem? Quem paga por esse transporte é basicamente o usuário. E o que a gente estava discutindo, né, mais cedo aí, que eu estava em outro debate, era justamente se todo mundo é beneficiado pelo uso do transporte público, por que só o usuário paga? Tipo, porque é só a pessoa que está pagando a tarifa. E é justo que, por exemplo, eu que tenho uma renda X e você, Sami, tem uma renda 3X, é justo que se a gente usa transporte público, a gente pagar a mesma coisa? E se não for, se não é justo, como é que a gente pode estabelecer isso? E aí a gente estava na outra mesa discutindo dessa questão de fomentar o transporte, né? As pessoas, às vezes, quando viajam para a Europa, falam, porque na Europa não é assim, porque o transporte público lá funciona. E aí o que as pessoas não sabem é que, por exemplo, o transporte público é para todos, tipo, todo mundo paga. Então, você tem pedágios dentro do centro, por exemplo, de algumas cidades, como Londres, que a pessoa, para você entrar de carro no centro, você tem que pagar, e é uma taxa relativamente cara. E aí a gente tem também a questão de que o transporte, ele é desde 2014, se eu não me engano, é visto como um direito social, assim como moradia, como saúde. E aí, se você tem o transporte como um direito social, por que o poder público ele não está financiando isso? Ele não está chegando junto, sabe? Então, a gente tem, acho que mais profundo ainda do que discutir essa questão de empresário versus políticos, digamos assim, mas é entender também, do ponto de vista político, se o transporte ele é um direito social, ou seja, era para todos terem acesso a ele, por que o poder público ele não está subsidiando isso? Porque quem só paga o transporte público é quem usa ele, já que todo mundo é beneficiado. Se, por exemplo, se eu tiver de carro e tiver mais pessoas usando o transporte público, eu vou ter menos congestionamento, eu vou ser beneficiada, eu vou ter um ar menos poluído. Então, por que eu também não pago se eu estivesse usando o carro? Porque é só a pessoa que usa o transporte público que paga. E mesmo essas pessoas que pagam, porque é uma tarifa só para todo mundo, né?
Por que eu, se você tem uma renda 5 vezes maior que eu, e se você for usar o transporte público, você vai pagar os mesmos R$4,60 lá do metrô ou R$4,70 do trem, por exemplo. Então, a gente tem essas várias outras discussões aí. E aí, queria falar outra coisa que você falou, rapidinho, para dar tempo de outras pessoas falarem, na questão de que eu concordo muito com você, assim, de que é como se a gente tivesse uma escravização moderna, assim, é você colocar as pessoas para trabalhar de segunda a sexta e quando chega final de semana você dificultar a elas o acesso ao lazer, à cultura. Eu acho que isso é um problema seríssimo, sabe? E eu acho que quanto mais periférico ou quanto mais periférica a região do Rio e de outras cidades também, mais dificuldade as pessoas têm acesso à cultura e à questão do lazer mesmo. Então, acho que é uma coisa, concordo assim, completamente na tua fala, que a gente tem uma escravização moderna, assim, velada e moderna, e que parece que está todo mundo querendo só deixar as coisas debaixo do pano para manter as coisas como estão, sabe? E é isso. Obrigado, Thalita. Continuar com as perguntas aí. Agora a Carol. Já tem o microfone, Carol. Bom, gente, boa noite. Vocês conseguem me escutar? Sim. Isso. Essa fala da Thalita foi bem completa, né? Eu tinha, enfim, alguns apontamentos para fazer, mas ela conseguiu, tanto quando ela estava, né, respondendo a pergunta do Christian, né? Mais uma indagação mesmo, né, que o Christian fez, quanto agora, né, nessa outra fala, né? Foi bem satisfatório aqui para mim ouvir, né? Gostei muito. E essas questões também afetam muito na questão da qualidade de vida e da saúde, né, do próprio morador. Eu, como sendo moradora da Baixada Fluminense também, tanto quanto o Christian, enfim, isso afeta aí e muito, assim, no que a gente, na questão da saúde, né? É uma negação de direitos que a gente tem, na verdade, né? A gente não tem direito à cidade. Essa cidade foi feita para quem, sabe? Quem é que usa? Quem tem direito a ir cinema, enfim, a conseguir um lazer aos finais de semana, né? Justamente essa pergunta que fica no ar, sabe? Queria saudar a fala da Terra. Foi uma fala bem... Eu fiquei bem emocionada aqui, para falar a verdade, porque a gente sabe o quanto é difícil ser uma mulher LGBT nessa sociedade, sabe? Principalmente uma mulher T, né? Pessoas T, né? Também. E o quanto isso mexe com a gente, né? Eu acho que ela traz uma afetividade nessa fala dela, um desconforto, né? Eu me senti desconfortável sendo uma mulher lésbica, preta, né? Me senti desconfortável com essa fala da Terra, porque essa fala da Terra conseguiu dar voz a algumas pessoas, até que eu já passei, né, por alguns lugares, já vi até algumas histórias, já acompanhei algumas pessoas de perto. E é uma coisa que fica entalada na garganta, sabe? E a Terra está num espaço tão importante que muitas não conseguem chegar, né? E ouvir a Terra, né? E ver ela falando tudo que ela colocou, assim, me desculpa até a emoção, né? Mas é uma fala que deixa a gente desconfortável e a gente fica repensando de como a gente torna esses espaços, como a gente torna a academia, como a gente torna a cidade espaços que realmente, né, contemplem o todo, contemplem todas as pessoas, né, que deem direito a todas as pessoas, porque e novamente, né, a gente repensar atitudes, a gente repensar como esse sistema fere essas pessoas, como é importante essas discussões, né, como é importante a educação, inserir isso na educação, para a gente realmente pensar um outro projeto de cidade que contemple essa totalidade. Só para terminar, queria fazer algumas, né, provocações assim, em cima da fala do Gabriel.
que o Gabriel falou da questão dele estar num ambiente de trabalho, né, de estar trabalhando numa multinacional, e eu tenho algumas questões com relação a isso, que eu queria, né, deixar essas provocações. Com relação à profissionalização, né, dos corpos dentro desses locais e fora desses locais de trabalho, né? O que ele pensa, né, com relação a isso, né? Porque eu penso aqui que essas pessoas não chegam a cargos de chefia e liderança, né? A gente tem muito a precarização desse trabalho, muitas vezes estão em trabalhos que são mesmo braçais, né? Ou até mesmo não são colocados em trabalhos que valorizem, né? Que deem oportunidade, espaço de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Eu queria que ele falasse um pouco com relação a isso, né? Realmente essa profissionalização dos corpos TEIs dentro do mercado de trabalho. Obrigada, tá? Pelo menos pelo que eu vi, né, as perguntas foram mais encaminhadas mesmo para a Terra, do Gabriel, mas também se a Thalita quiser falar, mas vou abrir mais para a Terra, se quiser falar alguma coisa. Quer comentar? Ai, gente, eu fico muito emocionada. Eu fico muito emocionada do encontro mesmo, sabe? No sentido de que a gente tem muitas feridas e aí, quando isso vem à tona, é muito doloroso, né, lidar com essas feridas. Eu estou acompanhando vocês dizendo sobre mobilidade urbana, sobre cidade inteligente, e aí me vem muitas questões, por exemplo, essa frase escravização moderna. O que é moderno? A escravização ela não é moderna, gente. Ela acontece, ela tem acontecido, ela tem derrubado corpos. Olha essa notícia que a gente viu agora de uma mulher, sabe, sendo pisoteada no pescoço por um policial, que é um aparato que também faz parte disso, porque quando a gente pensa nesse tempo em uma cidade inteligente, a gente está pensando em uma cidade branca, porque para a branquitude, a inteligência delas é a nossa destruição. Quando a gente pensa nesses espaços que são quilombos, como Beatriz Nascimento já dizia, que é a periferia, a gente precisa pensar em revolta, a gente precisa pensar em organização popular, como que a gente tem feito isso? Porque a mulher, principalmente a mulher que sai para trabalhar e que pega 2 conduções até chegar na casa da madame, ela não está interessada em saber sobre mobilidade urbana e como isso chega para ela. Sabe o que ela está interessada? Ela está interessada em receber o dinheiro dela. Quando a gente pensa nesse momento desgraçado que a gente tem vivido de pandemia, quem está em isolamento social e como isso é feito? Porque essas mulheres continuam pegando transporte. O transporte é um navio negreiro. Porque o transporte para essas pessoas, para nossas pessoas, ele acontece como um transporte de levar trabalho. E que trabalho que está sendo levado? A minha mãe, ela tem 48 anos e desde que eu me entendo por gente, a minha mãe trabalha como empregada doméstica. Eu fico revoltada que minha mãe tenha que trabalhar como empregada doméstica. É revoltante pensar que isso é um trabalho. É revoltante pensar que essas pessoas, em sua maioria branca, precisam de gente para fazer comida para elas, precisa de gente para limpar a casa delas, sendo que desde criança a maioria das pessoas que estão nesse encontro já fazem isso. Eu com 9 anos limpava minha casa, entendeu? Então, qual que é a dificuldade e qual que é o sistema ainda, que quando eu comecei a minha fala eu disse sobre instituições que estão em ruínas, mas o que dificulta a queda
O que dificulta, por exemplo, o rompimento desse pacto? Porque, de certa forma, a gente ainda faz um pacto com eles, né? A gente negocia com a branquitude. A gente negocia com a branquitude quando a gente entrega o nosso trabalho, o nosso TCC, o nosso mestrado. A gente negocia com a branquitude quando a gente trabalha para essas pessoas brancas para poder comer. Então, essas negociações, elas precisam ser extremamente pensadas a partir da nossa experiência enquanto povo. Eu fico pensando também nisso, na fala dessa moça que falou, super emocionada, que eu esqueci o nome dela, e ela fala sobre essa experiência do feminino e do masculino dentro da sociedade. E aí, eu acho que uma discussão muito importante que a gente precisa começar a ter é pensar o feminino e o masculino não mais através de uma experiência ocidental. Não dá mais para a gente pensar no corpo da mulher do jeito que é, no corpo do homem do jeito que é. Existem outras possibilidades, entendeu? Eu não sou uma mulher, eu sou uma travesti, mas é muito difícil para a sociedade me aceitar enquanto travesti, porque isso mexe numa estrutura que é muito bem costurada, que é a produção do corpo homem e do corpo mulher. Quando a gente fala sobre esse homem trans que está aqui, que eu esqueci o nome dele, acho que é Gabriel, eu sou péssima com o nome, gente. Quando a gente fala dos lugares que ele tem acesso e de onde ele está, isso é muito importante. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito triste quando ele fala que ele é o único homem. E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Tipo, como que isso chega para mim enquanto uma travesti? Como que isso chega para vocês enquanto pessoas cisgêneras? Porque não dá mais para a gente só ficar presa na empatia. Empatia não vai mexer em nada. A gente precisa levantar a nossa boa bunda das nossas boas cadeiras e movimentar tudo isso. Porque não dá, nem eu, nem o Gabriel, a gente não pode mais perder tempo estando em lugares dizendo sobre a nossa experiência enquanto travesti, enquanto a nossa experiência enquanto homem trans. A gente não pode mais perder tempo pedagogizando a cisgeneridade, porque o problema da travestifobia, o problema da transfobia é de vocês. E o que vocês têm feito por isso? Porque a gente tem organizado rodas de conversa, a gente tem organizado exposições, a gente tem organizado muitas coisas para vocês irem, e mesmo assim as coisas não mudam, entendeu? Então eu acho que a minha fala, e eu tenho consciência disso, ela é muito cirúrgica. E ela vai num lugar que é justamente o lugar aonde eu sou constituída, que é o lugar do incômodo. Eu sou incômodo para essa sociedade. Então, como que eu devolvo isso para todos vocês? É isso. Obrigado, Terra. Gostou muito dessa fala. Acho que super necessário, verdade. Vou passar também agora para o Gabriel para poder responder também. Então, antes de eu estar nesse espaço, eu sou um cara que eu tenho 32 anos e que até então eu era aceito em todos os lugares antes da minha transição, eu tinha um emprego, e depois que eu comecei a minha transição, eu perdi tudo. Perdi família, perdi trampo, principalmente a questão de trampo, vou falar de raça novamente, quando ia procurar emprego e eu já tinha essa tal passabilidade, essa facilidade de acesso, né? Eu troco essa palavra passabilidade pela palavra facilidade de acesso, que eu acho menos agressivo para os nossos corpos. As pessoas perguntavam, tipo, se eu era forte. Normalmente o que estava disponível para mim eram coisas braçais, coisas que não precisavam de inteligência. Então ali eu entendi que o homem preto ele tem que ser forte, ele tem que ser viril, ele tem que dar conta. E não foi, essa não era a minha estrutura, eu não fui criado dessa forma. Então até então eu não entendia o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam me lendo dessa forma. Foi quando caiu a ficha. A sociedade está me vendo enquanto um homem preto. E
eu sou uma das exceções, como a Terra também é, né? Somos exceções de estarmos em faculdade, estarmos nesses lugares que outras pessoas, infelizmente, não têm. E aí, sabe? O que nós temos que fazer, e a gente tem feito, é conscientizar que são pessoas comuns, pessoas normais, que têm a mesma capacidade. Como eu falei, eu sou uma das exceções, eu também acredito que eu estando nesses espaços, eu falando sobre, e a visão, isso vai mudar, porque quem me colocou lá dentro foi uma travesti, por exemplo, não que quem me colocou, mas dentro de um processo de diversidade que a empresa teve, entendeu que uma travesti, ela fez essa conscientização e nisso entrou um homem trans, entrou uma pessoa não binária. Então, assim, é a gente trabalhando. Na verdade, infelizmente, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de multiplicação, né? E é onde que eu falo muito, tá? As empresas trabalham com diversidade. Show. Qual a importância? Assim, o nosso dever, enquanto pessoas cis, é mostrar o quanto a diversidade, quando eu falo diversidade, eu falo de gênero, identidade de gênero, sexualidade, de raça, religião, eu falo disso, que quando essas empresas falam diversidade, elas estão abordando isso, e a gente colocar o quanto isso é influenciador, influencia assim, nos resultados da empresa, o quanto isso é importante, serioso nisso. Tá bom, você é uma empresa que trabalha com diversidade, tem um homem trans na sua empresa? Não. Tem uma mulher trans na sua empresa? Não. Então, desculpa, você não trabalha com diversidade. E a gente denunciar, sabe? A gente ficar falando entre si não é uma denúncia. Por isso que, assim, ir nos pontos certos, como até chegou a falar algo, referente à estratégia. Nós temos que ter estratégias. Senão, somos apenas mais um. Aí o Gabriel vai sair dessa empresa e não vai ter oportunidade para o outro homem trans, sabe? Não vai ter oportunidade para outra pessoa trans, para outra pessoa não binária. Então, outra pessoa intersex, a gente também tem que falar desses corpos. Então, a gente tem que entender que o fato de a gente estar nesse espaço não é limitador. Eu ouvi até a Thalita falando, né, sobre essa questão de deslocamento, o quanto isso influencia até na nossa vida enquanto pessoas trans. Porque a gente não tem acesso nem aqui eu sou da Baixada, tá? Eu moro na Nova Iguaçu. Então, assim, a gente não tem acesso aqui a nada. Eu ser um homem trans, aí para baixo, lá no centro do Rio, e Zona Sul, é totalmente diferente de eu ser um homem trans aqui na Nova Iguaçu. Sabe? Eu arrumar um emprego lá embaixo, eu posso até arrumar de porteiro, de alguma coisa dentro do escritório, mas eu arrumar um emprego aqui em cima na Nova Iguaçu, é pauleira. Eles vão me colocar em qualquer lugar que exige essa questão de força e tal. Mulher trans aqui em cima, nem nada. Então, assim, tem essa questão de diferença de regiões, mas tem essa questão também que nós, de novo, volto, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Né? Essa questão de diversidade, enquanto você está comprando algo coloridinho, achando que aquela empresa trabalha com diversidade, futuca, vai lá ver mesmo se tem pessoas diversas naquela empresa, sabe? Isso é importante para a nossa saúde, a saúde da sociedade, da população. Né? Obrigado, Gabriel, pela fala. Lúcio, pode abrir o microfone. Olá, todo mundo tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Conseguiu ouvir? Na verdade, eu queria falar com a Terra e eu queria falar eu queria falar com a Thalita. Posso falar com as duas pessoas? Posso fazer 2 perguntas? Deixa, Christian. Tem que ser breve. Rapidinho, tá? Vou falar rapidinho. Até resposta também, gente, por causa do tempo. Então, eu vou falar só... Tá, beleza.
Então, com a terra. Terra, eu tenho eu tenho um amigo travesti, inclusive de São Paulo, mas assim, é uma cidade totalmente diferente da cidade que você vive, né? Mas assim, mesmo assim, eu vejo, eu fui lá e vi situações que ele viveu. E também eu moro num lugar que tinha um local onde tinha várias travestis. E assim, eu sei o quanto o preconceito que existe até mesmo no meio do LGBTQI+, né? Que existe também no meio no meio, né? E a questão da cidade, eu penso na cidade, que a cidade é para todo mundo, né? A cidade não não existe. Hoje, o que a gente vê de cidade, existe uma elitização da cidade. Eu falo muito isso, né? Que a cidade hoje, principalmente o Rio de Janeiro, é um exemplo de elitização, né? Os eventos, eles são programados, eles são totalmente direcionados para uma grande elite. Então, e existe essas pessoas que muitas das vezes são marginalizadas, inclusive os travestis, eles são marginalizados muitas das vezes, e muitos não conseguem empregos, muitas das vezes são colocados em subempregos, até colocados na prostituição, né? E, infelizmente, estão na cidade, né? Nos grandes centros urbanos, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Que a gente consegue verificar isso muito bem. E eu queria que você respondesse, eu queria uma resposta sua de como seria uma cidade. O que precisaria ser uma cidade, um centro urbano para você se sentir acolhido? Eu também queria agora falar com a Thalita sobre o que acontece. Existe uma grande questão que no nosso país a gente precisa discutir muito essa questão de cidades inteligentes, né? Porque para a gente chegar numa questão de direção de urbanismo sustentável, a gente vai discutir muito, porque a gente não é um país, a gente não somos uma cidade que as pessoas têm um nível econômico que é linear. Temos muitas questões econômicas envolvidas, existem muitas periferias. E eu a cada dia mais eu tenho percebido que, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, as coisas vêm parecendo que vão melhorar em relação aos transportes e parece que nunca melhora, e a gente percebe que é BRT que acontece, que vai ficar modelo Japão, mas a coisa não rola, e a gente sempre está nesse desafio. E daí, nessa questão, parece ser algo impossível quando a gente se fala de transporte e cidades inteligentes na cidade do Rio de Janeiro. Parece ser algo inatingível, uma utopia, né? Principalmente para você que está estudando nisso, né? E assim, eu até fico pensando, será que se a gente pegasse os bairros do Rio de Janeiro, que a gente tem mais de 200 mil habitantes em Santa Cruz, ou até bairros como Campo Grande, que a gente tem 100 mil habitantes, e fizesse um grande centro, uma grande economia naqueles bairros, e mantesse aquelas pessoas por lá, não seria até seria vantajoso do que a gente ficar lutando para essa cidade que é o Rio de Janeiro, que parece que não acontece ser uma cidade inteligente? E aí, Não, só vou perguntar um negocinho, só um negocinho. Mas aí eu chego na pergunta, tá? Na pergunta. Eu queria saber, Thalita, de você, pelos seus estudos, se você tem um modelo de país parecido um pouco, ou não precisa de ser país, uma cidade parecida com o Rio de Janeiro, tá?
que você pode dar um exemplo para a gente que a coisa funcionou em relação aos transportes e a coisa está melhorando, tá? É isso, gente. Desculpa aí por ter... Tá bom? Tá bom. Desculpa, Cristian. Para a resposta, pessoal, vou pedir para que seja mais breve, até para não passar muito do tempo. E só vai ser mais uma pergunta depois. Espero também que ocorra rapidamente também. Para também não ficar muito longa a gravação para quem for assistir depois. Então, vocês podem responder. Thalita, se você quiser responder aí primeiro. Terra, você quer responder primeiro? Você quer... Pode ir, Thalita. Tá bom. Lúcia, obrigada pela sua pergunta. Fiz algumas anotações aqui. Quando a gente fala e pasmem o que eu vou falar agora, tá? Mas o Rio de Janeiro era considerado uma cidade inteligente pelo fato de que tem o COR, que é o Centro de Operações do Rio. E aí, a primeira vez que eu escutei isso, inclusive ela meio que disputa a primeira cidade inteligente da América Latina e tal. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu peguei e falei, não, isso é piada. E aí não, é verdade. Tipo, o Rio é considerado uma cidade inteligente porque tem o COR, né, que é o Centro de Operações do Rio, que aí integra vários órgãos governamentais, a Light, o Detran, a GESPIS. A GESPIS é a companhia de água daqui, né? Eu sempre confundo. Qual é o nome da companhia de água daqui? Não, SEDAI, desculpa. A GESPIS é outro lugar. E aí tem a SEDAI, tipo, vários órgãos da polícia, a guarda municipal, e aí tem vários órgãos nesse COR, e aí desde que teve os grandes eventos, né, a Copa e as Olimpíadas e tal, o Rio de Janeiro é considerado uma cidade inteligente. Pasmem com isso, com essa informação. Eu acho que as pessoas, quando elas titularam isso de cidades inteligentes, elas esqueceram de sair do eixo ali, centro, zona sul e Barra da Tijuca, e olhar para o resto da cidade, sabe? De que, por exemplo, é muito mais do que tu ver tecnologias e ver lá um centro de operações com uma tela enorme para saber o que está acontecendo na cidade. É muito mais que isso, é você tentar entender quais são as necessidades de cada uma dessas periferias. E aí achei bem interessante, Lúcia, você falou, por exemplo, a Santa Cruz, é um lugar com 200 mil habitantes, e por que a pessoa tem que sair de Santa Cruz para ir até o centro para acessar emprego? Por que a gente não tem uma intervenção de colocar os empregos ali em Santa Cruz? A mesma coisa em Campo Grande, a mesma coisa nessas regiões que são periféricas, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas para trabalhar ali e não tem emprego. Por que as pessoas elas têm que passar 2 horas para colocar ali? E aí, no que você falou, no outro ponto, né? A gente tem um problema muito grande realmente na questão de desigualdade, a gente vê isso muito acentuado na periferia. E aí, a tua pergunta é, pelo que eu anotei aqui, se eu tinha um modelo de cidade parecida com o Rio, com que as coisas funcionam. Eu queria dizer que o Rio é muito peculiar, tá, gente? Tanto pela geografia, pela questão dos morros e tudo mais, mas desde quando a cidade ela foi construída, né? Se a gente for pegar ali a história, a gente tem a família real chegando no Brasil e aí, poxa, todo mundo que está morando aqui vai ser expulso e procura aí um lugar para você morar. E a gente começa a construção, né, digamos assim, de favelas, de periferias e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar. A geografia do Rio é muito peculiar. Eu não conheço uma cidade parecida com o Rio, porque o Rio é muito peculiar, que funciona. Mas a única coisa, uma das soluções que eu poderia apontar era justamente a gente descentralizar esses empregos. A gente colocar empregos afastados aí, né? Tirar aí do eixo Zona Sul, Centro e Barra da Tijuca e colocar esses empregos na periferia. Eu acho que daria uma grande melhoria. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, assim, você falou, nossa, chega o BRT e aí não funciona. E aí chega isso e aí não funciona. Eu acho que muito uma das coisas que a gente tem é justamente essa questão de desigualdade, a questão do cidadão que mora no Rio, ele não se sentir parte daquele sistema, não se sentir consultado durante a construção de um novo modelo de transporte que seja, e por ele não ser consultado, não fazer parte da participação daquilo ali, ele não se sente parte, ao mesmo tempo, acho que tem uma falta também de zelo, assim, por essa falta de participação, por esse senso de pertencimento que as pessoas têm na cidade, sabe?
Então, assim, eu acho que as coisas aqui para funcionarem, elas teriam que descentralizar os empregos. Eu acho que a gente teria que ter uma consciência maior da população e também uma participação da população nessas decisões públicas. Assim, será que realmente um BRT vai funcionar? Será que realmente a gente construir um metrô, um super metrô, será que iria funcionar? Então, eu acho que a gente está faltando, não só no Rio, mas eu acho que no país inteiro, assim, está faltando a questão de participação popular. E aí, só uma coisa, Cristian, rapidinho, que aí estava participando de uma outra coisa, assim, eu tinha até esquecido, que uma menina estava falando, não, que eu sou numa cidade do interior da Paraíba e aqui a gente não tem transporte. Então, às vezes, a gente para pensar, assim, o quão o Brasil ele tem realidades completamente distintas. Eu estava agora há pouco conversando com uma pessoa que não tinha transporte público na cidade dela. As pessoas dependeriam de vans ou de alternativo e tudo mais para se locomoverem. Então, a gente realmente pensar numa solução assim para a cidade do Rio e para o país, assim, de uma forma geral, envolvendo mobilidade, é algo muito, muito, muito complexo. É isso. Pode falar. Diálogo. Lucy, muito obrigada pela sua pergunta. Eu estava aqui refletindo, né, imaginando, eu sou muito utópica, eu imagino várias coisas. Já estava imaginando um travesti caindo da árvore de fruto, por uma cidade melhor para mim. Mas isso não vai acontecer, né? Eu acho, aconteceu uma coisa entre a sua fala e eu queria falar sobre isso, que em algum momento você se referiu às travestis no pronome masculino. Isso faz parte de tudo aquilo que eu estava falando, de como a gente é condicionadas e condicionados a estar dentro de um modelo social que não nos pertence, né? Por exemplo, essa experiência binária do homem e da mulher. E aí o que foge do que os nossos olhos entendem, a gente constrange. Quando isso acontece, quando vocês, pessoas cis, ouvirem alguém chamando uma travesti no masculino, se pronunciem, porque a gente precisa que vocês façam isso. Então, uma cidade melhor, para mim, é uma cidade onde eu não tenha sempre que ser a protagonista em desconstruir essas mazelas coloniais que violentam o meu corpo. Eu também acredito muito no letramento racial. A gente precisa urgentemente pensar em um letramento racial para que exista de fato uma cidade onde contemple os nossos corpos que não bebem da branquitude. Eu acho que é isso. Obrigado pela fala também. Vamos passar para a última pergunta aí. Tamires, pode abrir o microfone. Nossa Senhora, não estou conseguindo falar. Pode abrir o microfone. Caso alguém esteja ouvindo muito baixo, me avisa, porque meu microfone me odeia, de vez em quando ele dá umas paradas. Mas o que eu ia tentar perguntar, vou tentar perguntar assim, bem rapidamente, que era para o Gabriel, era em relação principalmente ao acesso à saúde e assistência social. E eu estou direcionando a ele principalmente por conta dos envolvimentos com a Liga, com coletivos mesmo de pessoas, no caso de homens trans. De que, se vocês têm algum acesso de alguma forma organizada à assistência social e à saúde, porque já te perguntaram sobre essa experiência pessoal, mas eu queria saber das experiências das outras pessoas, principalmente dos homens trans que você convive. E pergunto isso principalmente porque essas questões incidem diretamente na sobrevivência de uma pessoa. Então, se você não consegue ter acesso à saúde, você não consegue ter acesso a direitos básicos, e a assistência social está muito ligada a isso, a garantir direitos básicos, direitos humanos, e está ali intermediando de alguma forma quando esses direitos são rompidos, e ficou muito marcante que é a questão da falta de direitos, de não ter direitos e esses direitos não serem respeitados, e principalmente como tem sido isso em relação a esses homens trans
pretos, porque, como a Terra acabou de falar, é essencial que a gente pense num letramento racial. E a gente vive numa situação de um país que vive ali martelando uma democracia racial, não existe raça, e somos todos iguais e tudo mais. Então, eu queria saber como você vem percebendo essas questões nesses meios que você vem atuando. Sim. O que acontece? A gente, devido a essa demanda, né? Na verdade, o coletivo não. Os homens trans, eles, politicamente falando, eles aqui no Brasil, eles apenas 5 anos que ele tem essa nomenclatura, né? Que a gente lutou por isso. Então, falando de políticas públicas para homens trans, somos novos, não que a gente não existia antes, não é isso. E a gente aqui, eu vou falar do Rio de Janeiro em si, que eu rodo o Brasil todo, mas aí falando daqui, né, do que a gente vive, a gente descentralizou, né, todo o serviço que a gente tinha lá no centro do Rio, e começamos a fazer no Rio de Janeiro estado polos, a gente se distribui em polos, na Baixada, Zona Sul, litorânea, justamente para a gente estar atendendo todos os homens trans. De que forma? Isso tem sido agora de uma forma mais eficaz, tá? E a gente trabalhando com denúncias, né? Principalmente isso, o primeiro atendimento, ele precisa relatar para a central, né, como que foi feito esse atendimento, e sendo de uma forma negativa, a gente entra com o curso de preparação para aquele setor, para aquele CAP. Né? Isso tem resolvido bastante, a gente está falando de educação, né? Uma reeducação dessas pessoas, dos profissionais de saúde, já que a gente está falando disso. Então, hoje a gente está tendo mais facilidades para estar nesses acessos, porque essas pessoas elas estão entendendo, na verdade, se multiplicou, né? Para eles, homens trans não existiam e agora existem muitos, né? Na mente deles, né? Sendo que a gente sempre existiu. Sendo que, devido à violência que a gente tinha nesses espaços, a gente preferia fazer nosso acompanhamento de forma irregular. Então, assim, o que nós estamos fazendo para isso é toda esse cuidado, sabe, de como a gente vai chegar nesses espaços, de como as pessoas chegam nesses espaços. E quando a gente fala de pessoas trans pretas, de homens trans pretos, eu também estou falando de como eu falei no início da minha fala, de suicídio, né? Estou falando de mortes, e o que causam isso, né? E como eu falei também na minha fala inicial, foi o que causam essas mortes, que a maior parte das nossas mortes dos homens trans por suicídio, tem sido exatamente devido ao que eles passam durante essa transição. Então, hoje nós estamos no Transem, não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto que busca a saúde, que visa, né, a saúde pública para homens trans e transmasculinos. Então, esse projeto é só para homens trans e transmasculinos. E nós temos também terapeutas profissionais pretos que entendem a questão de raça justamente para, quando a gente chega nesses espaços, a gente for acolhido, ele já está entendendo que eu estou mal porque devido a qualquer outra coisa referente à raça. Então, também tem sido muito importante, né, no projeto a gente pautar a questão dos profissionais entenderem da raça. Então, assim, a gente precisa de pessoas que entendem para cuidar da gente, porque senão não dá. Então, assim, agora a gente está fluindo melhor sobre essa questão, mas ainda é uma dificuldade. A saúde no Brasil é uma dificuldade. O SUS é uma dificuldade. Então, galera, já finalizou as perguntas, né? Já vamos começar a etapa de finalização aí da conversa. Vou dar aí 2 minutos para cada um dos convidados poderem dar uma fala final mesmo. E eu gostaria de agradecer vocês por
estarem dispondo aí o tempo de vocês para estar conversando, para estar apoiando o nosso projeto. Então pode iniciar aí, quem quiser. Não tem ordem, pode ir quem quiser. Pode à vontade. dizer. É com vocês. Gente, muito, 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 muito obrigada. Eu tenho muitas questões em colocar minha corpa nesses espaços institucionais, principalmente de universidade, porque o histórico ele é bem cruel, né? Sobre estudo, sobre roubo de protagonismo e bibibibobobó. Eu acredito muito, muito, muito na força do encontro e eu acredito muito também na força da palavra que a gente levanta a partir da revolução. Eu acredito em revolução, eu acredito em aquilombamento. Eu também queria dizer que é importante que a gente preste atenção nas discussões que acontecem nesse espaço que a gente chama de Brasil, para além desse eixo colonial sudestino onde a gente está inseridas, né? Que são essas cidades que, de certa forma, ditam sobre arte, sobre cidade inteligente, sobre gênero, enquanto isso, Norte e Nordeste passam por um sucateamento muito, muito forte. Então, pensemos nesses lugares que produzem, né? E que são saqueados para que, quando chega nesse eixo que eu falei, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente consuma sem saber de onde vem, principalmente intelectualidade. Eu acho que é isso. Muito obrigado e seguimos. Vamos que vamos. Bom, já que eu não tenho ordem, eu vou falar. Agradeço vocês pelo convite. Obrigado. Desculpa se o tempo é corrido, né? O assunto é bem extenso, porque uma coisa vai linkando a outra, são teias, e nessas teias, em algum momento a gente se encontra, em algum momento a gente se esbarra, em algum momento a gente é divergente também. Mas desde já eu agradeço, tá? Vocês estarem aqui ouvindo e espalhem, assim. Espalhem nossas vivências, espalhem o quanto é bom a gente sim pensar no futuro, mas também o quanto é bom a gente fazer o futuro, sabe? Então, é para a gente mudar, vamos fazer isso agora. Quando a gente fala dessas mudanças, de tudo que acontece, a gente também tem que entender o que a gente está fazendo para mudar. E assim, a gente não começar a incomodar sobre essa questão de deslocamento, de ficar 3 horas no trabalho, numa condução, para ficar 3 horas para ter um atendimento lá embaixo, no centro do Rio. Então, assim, e não, eu não preciso ir lá para baixo, eu tenho que ter atendimento aqui em cima, eu não preciso ir lá para baixo, eu tenho que ter um emprego de qualidade aqui em cima. Sabe? Mas aí o que a gente está fazendo? Porque eu vi uma frase aí que a gente acaba ficando à mercê, né, da burguesia, e a gente aceita tudo isso da hora. E a gente tem que fazer barulho. Eles já entenderam que só fazendo barulho que vai mudar. Então, o barulho que eles querem, vamos fazer barulho. Eu vou encerrar então minha fala. Gente, muito, muito obrigada. Assim, aprendi muito com Terra, com o Gabriel, com a Terra, com o Gabriel. Tipo, todas as colocações que foram colocadas assim para mim, eu saio daqui realmente com várias reflexões sobre tudo, assim, sobre a questão da cidade, sobre a questão do espaço, sobre a questão de gênero e tudo mais. Eu agradeço demais aqui a contribuição de vocês aqui. E se vocês quiserem, estou aberta aí para novas rodas, assim, foi uma coisa que para mim foi muito, muito enriquecedor mesmo, de coração. Obrigada aí, Matheus, pelo convite, por intermediar esse espaço aqui. Então, vocês precisando, podem contar comigo.
Se quiserem depois falar alguma coisa comigo, acho que o lugar mais fácil seria no Instagram. Meu Instagram é Thalita Floriano, tudo junto. Daí, se vocês quiserem depois ou me convidar ou conversar qualquer coisa, pode falar lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Agradeço demais mesmo. Assim, eu aprendi muito mesmo. Obrigado pelos convidados, obrigado pelo Christian por ter intermediado. Terra e Gabriel, vocês não têm noção de quanto que eu aprendi hoje com vocês aqui. Tipo, sou muito grata mesmo, de verdade. E espero que essa nossa construção de lugar de fala e de espaço e tudo mais, ela esteja realmente apenas começando. É isso, obrigada. Então, é isso, pessoal. Não sei se o Matheus, Joana, Ramires, Lawrence tem alguma coisa para falar para poder finalizar. Eu queria dizer uma coisa. Eu vi o Samir levantar a mão algumas vezes. Eu não sei se ele quer dizer alguma coisa ou não, mas eu vi... Samir, você quer dizer alguma coisa? Não, então, até eu iria fazer uma pergunta, né? Mas já vi que o tempo passou, eu acho que ok. já deixar para uma próxima oportunidade, né? É só que Bom, você levantou umas 2 vezes e eu podia ser alguma coisa assim que você ainda quisesse expressar. E queria só também... Ai, desculpa, Cris. Não, que eu só não tinha visto. E queria só reforçar, agradecer muito o convite não, a vossa presença. Eu faço as minhas palavras da Thalita, aprendi muito e foi muito inspirador e realmente sinto que estes espaços são super necessários para realmente começarmos a desconstruir muito o que é isto de ser humano. E amanhã vamos ter aqui uma sessão que eu super convido vocês, a Terra, a Gabriela, a Thalita, se quiserem vir também, que vai ser para usar o corpo como sabedoria, né? O nosso corpo tem muita sabedoria, a Terra falou muito nisso, né? Tem essas feridas que estão gravadas no nosso corpo que também nos podem levar a lugares novos. Então, é uma sessão um pouquinho diferente das sessões até aqui. E eu queria reforçar o convite para vocês estarem. Vamos ter 2 pessoas a conduzir, também convidados, e vai ser uma sessão nova para irmos do sentir ao visionar, o corpo como território. Então, reforço aqui o convite para todos vocês. E acho que vou passar ao Ramírez, que ele tem... Ramírez, queres falar ou estás só a dizer show de bola? Eu estava aqui manifestando aqui que é importante. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente, aos convidados também. Eu não falei hoje muito porque tu estava mesmo escutando, porque às vezes nós não sabemos a parada e tem que só ouvir quem sabe, né? E é isso. Agradecer vocês e lembrar uma coisa, teve convidados que não puderam participar hoje, mas que a gente vai remarcar outro momento parecido com esse. E aí a gente vai informar vocês direitinho por e-mail. E é isso. Muito obrigado, galera. Todo mundo. Terra, Biel, Thalita, vocês são incríveis. Todo mundo que contribuiu também. Fiquei muito feliz de ouvir as vozes de vocês. Tem gente que eu nunca tinha escutado, que está aqui, do Ubuntu Lab, então foi muito bom ter escutado todos vocês. Estou saindo daqui atribulado com tanta informação. Eu também queria aproveitar para agradecer os convidados. Também estou nesse bonde de tomar um banho, pedradas e um banho de sabedoria, algumas pedradas de realidade. E fico muito feliz por vocês terem estado nesse espaço, partilhado um pouco da história de vocês, de ouvir um pouco da história de vocês. E agradeço muito. Agradeço também as pessoas que perguntaram, que o Christian facilitou, as pessoas que perguntaram. Foi lindo. Obrigado. Eu agradeço também a Terra, eu agradeço a Thalita, agradeço o Gabriel. Peço desculpas pela minha ausência, eu tive umas oscilações na internet, infelizmente não posso controlar isso. Mas eu quero agradecer muito a Terra por ter topado estar aqui hoje, por ter topado
trazer toda essa perspectiva para a gente aqui hoje. Como o Ramires falou, eu fiquei quietinho, assim, sabe? Fiz bastantes anotações, porque eu acho que é isso. Se eu tenho direitos hoje LGBTQIA+, como um homem preto gay, foi por causa de travestis negras que sempre tiveram à frente dessa luta por direitos a nós. Então, é isso. Eu tenho a Terra como uma referência para mim. Eu deixei ela falar e me transbordar com a fala dela. E é isso. Aprendi bastante coisa hoje. Muita gratidão também ao Gabriel, com falas incríveis. Estou honrado e também agradeço bastante a Thalita. E é isso. Muita gratidão mesmo e muito obrigado, Terra. É isso então, gente. Vamos aí já para a parte de dar o tchau mesmo, já que teve os informes. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite aí para você. Gente, até amanhã. Obrigada. Tchau.